a todos. Hoje nosso bate-papo é sobre o REI, o Regime Especial de Inverno. Essa modalidade de ensino teve início em 10 de agosto deste ano e terminou no dia 11/9 da semana passada, né? O Regime Especial de Inverno é a primeira ação do projeto Reencontro, que estuda formas de retomada do calendário acadêmico, considerando os cuidados com a saúde da pandemia do coronavírus. E para falar sobre o REI, nós temos uma convidada super especial, que é a professora Janaína Maia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela professora ter topado participar desse bate-papo com a gente. Acho que vai ser uma troca muito legal. E muito obrigada, Janaína. Obrigada em nome da equipe Pertencer. Muito obrigada de verdade mesmo. A professora Janaína é especialista no ensino de língua espanhola pela Faculdade do Noroeste de Minas, possui graduação em Letras de Espanhol pelo Centro Universitário de Formigas. Atualmente é professora efetiva do curso de Letras de Espanhol pelo Instituto Federal do Sudeste, Minas Gerais, Campus São João del Rei, e é mestranda no programa de pós-graduação em Letras, Teoria Literária e Crítica, na linha de pesquisa em Discurso e Representação Social pela Universidade Federal de São João del Rei. Mais uma vez, obrigada, Janaína, e eu passo a palavra para você. Olá, meninas, boa tarde, né? Boa tarde, Marisa, boa tarde, Brenda, né? Obrigada aí à equipe Pertencer pelo convite, pela possibilidade de dialogar, né, sobre as minhas perspectivas e a minha experiência com o regime especial de inverno. Então, estou aqui à disposição e vamos lá conversar um pouquinho. Então, Jana, iniciando o nosso bate-papo, quais foram as suas primeiras reflexões ao saber do regime especial de inverno? E elas foram mudando durante a sua experiência como docente no REI? Então, Marise, o meu primeiro movimento foi de conhecer o documento, né? Conhecer a resolução proposta pela comissão, né? E aí, após fazer a leitura do documento, eu entrei em contato com alguns colegas, né, da área de letras para dialogar, para saber deles também quais eram as percepções deles com relação à proposta do regime especial de inverno, né? E aí, uma primeira reflexão, e nem sei se eu posso dizer que é reflexão, mas eu acho que é mais uma ansiedade que a gente fica, né, pela inexperiência, com essa modalidade, né? Então, assim, um primeiro momento eu fiquei um pouquinho receosa, fiquei insegura, né? E eu acho que acredito que isso seja natural, né? Porque quando a gente está diante de alguma coisa que é nova para a gente fica um pouquinho insegura. E aí, com o decorrer do processo, essa ansiedade ela foi passando, né? Nos momentos de aula síncrona e assíncrona, com feedback, com o diálogo que eu fui tendo com os discentes, essa insegurança, essa ansiedade, nem tanto insegurança, sabe? Uma ansiedade, o medo do novo, sabe? Ele foi passando e deu tudo certo, assim. Eu como aluna entendo, a gente fica com receio desse novo, desse online, né? A gente geralmente é acostumado com o presencial, você está ali com o professor, a carteira, e agora é só você e a tela do computador, sei como é. É verdade, e aí eu ficava, né, chamando os meninos para o diálogo, né? Porque vocês são as minhas alunas e sabem o tanto que a interação é essencial para mim, né? Nas minhas aulas, elas requerem muita interação. Então, a todo momento, né, eu convido que os alunos participem e eu ficava com os meninos, gente, vai! Porque, de fato, é um fator muito importante para as minhas aulas, a interação. Sei. Brenda? E aí, eu acho que isso responde um pouco da nossa próxima pergunta, né? Porque você fala desse receio sobre o novo, né? Então, você como professora, obviamente, provavelmente não tinha dado aula nessa modalidade ou tinha?
E quais eram as impressões que você tinha do ensino online? Então, com relação à pergunta de vocês, eu não tinha experiência de aula online como docente, né? Eu já fui aluna de curso EAD, né? Mas assim, a visão é completamente diferente, né? E aqui eu acho válido demarcar uma diferença entre o ensino à distância e o ensino remoto emergencial, né? Que está acontecendo nesse momento com a gente. Então, assim, tem diferenças, né? Então, como discente é uma visão, como docente, a visão é completamente diferente, sabe? E eu sempre acreditei, né, nas possibilidades do ensino utilizando tecnologias, né? Então, assim, mesmo antes de trabalhar remotamente, já era comum nas minhas práticas, né? E aí vocês, como meus alunos, podem afirmar ou não isso, né? Já era comum das minhas práticas trazer algumas questões, né? Trazer vídeo, fazer uso de dinâmicas que utilizem vídeo, apresentação em vídeo, podcast. A gente já utilizou o Canva em outros momentos das nossas aulas, né? Mas dar aula utilizando o computador, sem a interação, aulas síncronas, é uma realidade diferente para mim. Mas foi uma experiência interessante, eu diria. Então, Jana, como você disse, né, nas suas aulas, eu lembro muito da questão de você levar vídeos para a gente, levar imagens, porque a língua espanhola, né, a gente necessita ouvir, a gente necessita ver, né, a gente precisa de ter áudios assim para a gente conseguir memorizar o espanhol, né? Aí eu queria te perguntar, assim, você como professora de línguas, quais recursos didáticos foram escolhidos por você para que os alunos pudessem compreender os objetivos de sua aula e os pontos mais significativos da disciplina que você ministra? O que para você assim, foi essencial que você precisou utilizar para esses alunos no ensino no REI? Então, quando eu fui organizar a disciplina, né, que foi ofertada no REI, que foi Língua Espanhola 5, eu sempre tenho uma preocupação de pensar nas 4 habilidades que o aluno tem que alcançar durante uma língua estrangeira, né? Que é a habilidade de leitura, a habilidade de escrita, a habilidade de audição e a habilidade de oralidade. Dentre essas 4 habilidades, a que eu achei que eu fiquei mais preocupada se eu conseguiria alcançar, ou se os meus alunos conseguiriam alcançar, seria a habilidade de oralidade. Então, a gente usou como principal recurso didático, né? Vídeos, aí músicas em espanhol. Nós também fizemos gravação de podcast para tentar alcançar essa habilidade. E nos momentos síncronos, a gente tinha a interação em língua espanhola, e aí a gente podia também explorar essas habilidades. E aí, visando isso, por exemplo, essas 4 habilidades que você falou, né? No que refere a essas características da sua disciplina, como foi a sua experiência lecionar a língua espanhola de forma remota? Então, foi um desafio, sabe? Lecionar a língua espanhola de forma remota, eu acho que a palavra que resumiria a minha experiência seria desafiador, uma experiência desafiadora, mas que eu aceitei, me propus a fazer. Mas, assim, o que resumiria a minha experiência é desafiadora. Essa é a palavra. Jana, como você avalia o trabalho voltado para o desenvolvimento de habilidades de oralidade em língua espanhola nessa dinâmica online? Então, eu acho que tem que ter um comprometimento de ambas as partes, né?
quando a gente está estudando uma língua estrangeira, uma porcentagem das habilidades, né, são aquelas que o professor nos passa, e acho que também tem uma implicação do discente. Esse, como eu disse na pergunta anterior, essa foi uma preocupação muito grande que eu tive, sabe? Como trabalhar a oralidade, como encontrar os mecanismos adequados para que a gente atingisse essa oralidade, sabe? E aí a gente vai encontrando, né? A gente vai encontrando aplicativos, a gente utiliza de vídeo, então a gente vai buscando estratégias para alcançar essa habilidade também de forma remota, porque como ela é uma das 4 habilidades esperadas quando a gente aprende um outro idioma, ela jamais poderia ser excluída remotamente. Sim, esse novo meio que a gente está se inserindo, ele está... a gente está tendo que buscar novos recursos, né? A gente está tendo que se adaptar cada dia mais a novos aplicativos, e aquilo ali é como se a gente tivesse uma troca, né? De saberes, a gente levando a nossa prática, né? Como alunos, vocês como docentes, e utilizando das novas tecnologias para isso, né? Exatamente, sabe? Fazer das tecnologias um aliado nas práticas, né? A gente também teve uma formação, né? E o projeto Reencontro, ele é composto por 10 comissões que pensaram em cada etapa. Então, nós tivemos formação para uso, para metodologias ativas, sala de aula invertida, uso do SIGA. Então, nós fomos amparados institucionalmente para utilizar esses recursos e para dar aulas de qualidade para os nossos discentes. Então, nós tivemos um apoio institucional muito grande, o que também, né, colaborou para que as práticas fossem melhores e para que a gente conhecesse mais ferramentas para se trabalhar de maneira remota. Com certeza. Você, Brenda? Eu vejo muito isso, né? Porque, assim, acho que a Marisa também teve essa percepção, né? Porque ela também fez as mesmas disciplinas que eu no Rei. Como que os professores realmente, você via que eles estavam empenhados em tentar, de toda forma, trazer os alunos para perto. Porque não é fácil. Eu acho que, por exemplo, no seu caso, que é língua espanhola, a gente, quando está em aula presencial, a gente já é tímido para falar muitas vezes, né? Às vezes pergunta e a gente não quero responder. Então, o online ainda ele tem essa dificuldade maior, né? Como que vocês chamam a pessoa que geralmente digita no chat? Porque, por exemplo, nas aulas a gente teve muito de digitar no chat. Às vezes as pessoas não usavam o microfone, não ligavam câmera. Então, acho que tá aí esse ponto, sabe? Eu acho que a tecnologia, sim, ela tem muita coisa para contribuir para a gente durante essa prática, né? E eu acho que a gente tá aí, por exemplo, eu tô numa reta final de curso, a gente já tem que olhar por essa visão, que pegou todo mundo despercebido, né? A gente não tava, ninguém esperava uma pandemia que a gente precisasse recorrer ao online. Mas eu acho que essa forma de acolhimento, eu vi muito isso nos professores que ofertaram disciplina no Rei. E assim, agora que a gente chegou no final do Rei, né, e como a Marisa bem pontuou lá na introdução, semana passada a gente teve o fim. O que foi mais difícil para você na sua prática docente, dentro dessa modalidade de ensino? É o que a gente acabou de dizer, Brenda, o engajamento, sabe? Engajamento para participar, porque já é desafiador dentro de uma sala de aula, uma aula de língua estrangeira, a gente conseguir que os alunos participem falando na língua, né? Então, já é desafiador, porque, né, tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que têm dificuldade de aprender um outro idioma. Então, o engajamento para a participação, eu acho que foi o maior desafio, sabe? Mas, assim, eu não posso deixar também de pontuar que a turma que participou dessa disciplina de língua espanhola 5,
ela foi uma turma aberta, sabe? Uma turma que estava ali, que queria contribuir, que queria participar. Então, cada um do seu jeitinho, da sua forma, eles participaram. E aí vinha o convite, por vezes, em alguns momentos em que eles ficavam mais tímidos, para participar, para pontuar, para opinar. Então, eu chamava, convidava, e eles correspondiam. Então, assim, o engajamento foi um dos pontos em que a gente teve, né, esse ponto de dificuldade, mas também eu não posso deixar de pontuar a turma fantástica que eu tive e a turma fantástica que passou comigo por essa experiência. Então, Jana, qual é a avaliação final que você faz diante dessa disciplina online de língua espanhola no Rio? Então, aí eu entro fazendo um panorama, né? Um primeiro momento, né, foi desafiador, um sentimento de insegurança, por desconhecimento da prática, por nunca ter feito desse jeito, né? Mas, ao final, eu faço uma avaliação positiva da experiência. Porque já na próxima semana nós teremos, né, o ensino remoto emergencial, né? E aí eu já me sinto muito mais preparada para lidar com essa questão. Já sei que tudo vai dar certo. Já tenho uma noção de como eu tenho que organizar as disciplinas em que eu vou trabalhar, né? Já fiz uma avaliação dos pontos em que eu preciso melhorar também, com relação às minhas práticas, com relação aos recursos. Tenho uma dimensão dos pontos que foram de dificuldade para os alunos, né? E ao final eu faço, né, fazendo esse percurso, eu faço uma avaliação muito positiva, sabe? Na última aula que nós tivemos do Rei, os meninos fizeram uma linda homenagem, sabe? Abriram as câmeras, falaram das percepções deles com relação à disciplina, e eu fico muito feliz e orgulhosa de saber que nós estamos formando professores conscientes das dificuldades e conscientes de que nós estamos preparados e fazendo o melhor para se alcançar uma educação pública, gratuita, de qualidade, né? E nesse momento também é válido ressaltar o empenho do IF Sudeste MG, né? Para que tudo desse certo, os estudos que foram feitos, o empenho de cada uma das 10 comissões que foi feita, a formação que nos foi dada. Então, tudo isso contribui para que nós tenhamos, ao final, uma experiência positiva do Rei. Ao meu ver, eu gostei da experiência, gostei de passar pela experiência, fiquei muito satisfeita com o resultado, sempre avaliando, né, que a gente sempre tem alguma coisa a melhorar, as nossas práticas a gente sempre precisa melhorar. Então, é isso, uma experiência positiva, em que eu aprendi, e é isso. Brenda, você quer falar? Eu fico imaginando o tanto que você deve estar sentindo falta de aula presencial, né? Muita falta. Eu vejo essa semana, na hora que eu vi que provavelmente o meu curso vai ser terminado online, tadinho, eu falei tanto na cabeça da Priscila que a minha vontade era de chorar, porque assim, é muito triste você saber que tudo que você construiu ali, de certa forma, vai ser diferente agora, sabe? E a gente que tá aí na reta final, a gente tinha tanto plano. Eu lembro de uma coisa que você falou pra mim, que o ano passado, quando a gente veio pra Barbacena, e eu falei que tava meio desanimada, e aí você falou assim comigo: fica tranquila que o ano que vem vai passar rapidinho, você nem vai ver, então você aproveita esse curso com tudo que você pode. E aí eu fiquei pensando, poxa, o ano passado eu tava tão desmotivada, e se eu tivesse a oportunidade, provavelmente eu ia trancar um curso, e agora eu tô sentindo tanta falta disso, sabe? E eu senti os professores, por exemplo, a Priscila foi uma professora que eu tive aula 2 semanas com ela, e
tive a oportunidade de ter um contato imenso, sabe? E ver que eu vejo a Ana, que fala muito de você, às vezes a gente está conversando, ela fala assim, nossa, a Janaína quebra um galho danado, sempre que eu tenho uma dúvida, ela vem e conversa comigo. Então eu acho que isso faz a diferença, sabe? Eu acho que a gente está numa universidade pública que a gente tem que agradecer muito. Tem defeitos? Tem, como qualquer lugar tem. Mas eu acho que a gente está numa situação de privilégio, de um lugar que olha muito para os alunos. Porque você vê que tem lugar que os professores, os alunos estão assim, amontoados de coisa e não conseguem ter, às vezes, um contato com o professor primeiro. E a gente tem esse privilégio, sabe, de poder conversar com os professores e de não se sentir desamparado nesse sentido, sabe? Então, acho que isso é muito legal. E assim, se a gente faz isso também, né? Lá atrás, enquanto eu estava formando, eu também tive professores que me olharam como uma pessoa única. Eu acho muito importante a gente olhar para cada aluno nosso como ser único, sabe? Com as suas dificuldades, com as suas particularidades, sabe? E assim, vamos, gente, a gente vai conseguir, sabe? Todo mundo junto, uns pelos outros, porque às vezes em alguns momentos da vida da gente, a gente passa por situações mais delicadas, né? Vocês passam, nós passamos também. E aí é incentivar, é apoiar, porque eu de fato acredito na educação, sabe, Brenda e Maria? Eu acredito na educação como uma possibilidade de transformação de vida, como uma possibilidade de ascensão, sabe? Então, assim, eu de fato, eu faço educação, eu sou professora porque eu acredito que a gente pode ser melhor pela educação. A gente pode, né, nós podemos ser sujeitos mais críticos e tentar mudar a nossa realidade, e não só pessoalmente, né, levar essa transformação e essas mudanças para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E aí, assim, eu tenho certeza que vocês serão como professores e que vocês não vão deixar essa corrente do bem, de apoio, de olhar para os alunos de vocês como pessoas únicas no mundo. Então, a Brenda Mariano é uma pessoa, a Marise dos Santos é uma pessoa, é um ser único, com sentimentos, com a sua individualidade, sabe? E todas as duas aqui representadas pelos demais, né, levam muito carinho do carinho que eu tenho por cada aluno meu. Eu acho que é isso mesmo, Jana. A educação, né, nós estamos aí, né, no caminho, né, para ser docente, é muito importante. E também uma coisa que eu falo do ensino online é que ele demanda de nós alunos uma atenção extremamente em questão de leitura, em questão mesmo de você entender a matéria. Porque quando é presencial, a gente está assim, a gente ainda tem aquele dia para ler e coisa. Mas você chega no ensino online, você tem ali, o horário é reduzido, né? A gente viu que o tempo, ele é menos. Então, aquilo ali decorre de você, eu tenho que ler o final de semana, eu tenho que me programar para poder ter uma rotina de estudo. Eu acho que o ensino online, ele trouxe isso para nós, sabe? A gente, alunos. O que você acha, Brenda? Eu concordo. Às vezes, eu não sei se... Eu acho que a gente junta tudo também, né? Porque a gente sabe... Eu acho que estar convivendo mais presente com professores me fez ter uma visão muito maior do duro que eles dão, sabe? Eu acho que esse ponto me fez olhar, poxa, os professores estão em casa, muitas vezes têm filho, mas eles estão ali se esforçando para estar aqui com a gente, sabe? Então eu acho que eu me senti muito mais na obrigação de... não uma obrigação no sentido ruim, mas no sentido de eu preciso fazer minha parte, porque existe uma pessoa ali que às vezes a gente não olha, a gente às vezes olha na sala de aula, não, é só meu professor, ele não tem uma vida, a gente tem essa mania de ver ele só como professor. É verdade. Sabe? Eu acho que tem muito mais igual essa questão. A Janaína tá ali, o cachorro dela fala assim, isso vai acontecer, isso é normal, sabe? Às vezes a gente tá na reunião, a filha da Priscila chega e vai conversar. Então eu acho que isso me fez
ter uma percepção muito mais, um olhar muito mais humano para os professores, sabe? Porque eu acho que às vezes falta isso na gente, a gente tira esse olhar e não, ele é meu professor e só isso. Não é, eu tenho muito mais ali, sabe? O que eu achei muito interessante no Rei também, que, né, a gente disponibilizou os números do WhatsApp para que facilitasse a comunicação, e às vezes o aluno mandava mensagem, por exemplo, sábado, 11 horas da noite, sabe? E aí, o Rei traz essa sensibilidade para a gente, sabe? De pensar assim, eu preciso responder esse aluno nesse momento, porque talvez seja o momento em que ele conseguiu, sabe? Eu tenho pessoas que trabalham, alunos trabalhadores, alunos que têm a família, que está passando pelos mesmos desafios que eu estou, enquanto profissional, enquanto mãe. E aí essa pessoa teve esse momento para falar comigo, por que eu não vou respondê-la, sabe? E aí a gente, né, conversa com a pessoa ali na hora, seja no sábado, seja no domingo, seja no feriado, né? E às vezes a gente está na rua e a pessoa manda mensagem e fala, olha, eu vou olhar para você. Chegando em casa, eu já olho, estou na rua, não consigo acessar o cigarro agora para olhar isso para você. Então, assim, eu acho que foi um exercício de empatia, de ajuda mútuas, né? De feedback, e acho que cresceu ainda mais o carinho que nós temos uns pelos outros. E principalmente o respeito, né, pelo profissional, pelo aluno, pelas práticas, né, sabendo que é desafiador para todo mundo. É desafiador para o aluno, é desafiador para o professor, é desafiador para a instituição, é desafiador para toda a família, né, porque, por exemplo, vocês duas não têm filhos, mas a gente tem outros alunos que têm filhos pequenos, que precisam que a família apoie aquele momento, né? Que fique com a criança, que olhe, que ampare, porque a criança ela não tem dimensão disso, né? Do que está acontecendo. Ela está construindo tudo isso como nós estamos construindo esse processo, né?